Por isso quero já te convidar a pegar a palavra do Senhor, porque nós vamos juntos aprender um pouquinho mais hoje. Vamos abrir Mateus, abra aí na sua Bíblia, Mateus 6. Hoje o tema da mensagem é colocando as lentes corretas. Estou aqui já falando a mensagem, porque eu não quero perder tempo, porque o Senhor tem muito para entregar para nós essa noite. Então, o Senhor vai nos trazer chaves de como ver as coisas como o Senhor vê. Em Mateus 6, 22, quem abriu? Amém. Diz assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Feche os seus olhos. Pai eterno, Pai celestial, estamos aqui, Senhor, mais uma vez diante de Ti, da Tua presença, Senhor. Estamos aqui, Senhor, porque precisamos de Ti em tudo. Precisamos, Senhor, que o Senhor se mova neste lugar, Senhor, com graça. Vem, Senhor, tocando cada coração, abrindo cada mente, Senhor, para que possamos receber, Senhor, da Tua palavra e frutificar aqui nessa terra. Senhor, estou aqui, Senhor, diante de Ti, te peço, Santo Espírito, que o Senhor me esconda atrás da cruz, que eu fale aquilo que o Senhor já colocou no meu coração, Senhor. Por favor, Senhor, usa a minha vida como um vaso nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Os olhos são a candeia do corpo. E aqui diz que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Quando a gente para ler esse verso, a gente tem que se perguntar e analisar o que ele está querendo dizer aqui para nós. Ele diz assim: os olhos são a candeia do corpo. E o que é candeia? Candeia é como se fosse uma lamparina. Então, antigamente não existia energia, então eles iluminavam os lugares com a candeia, com a lamparina. Usavam do óleo e do fogo para iluminar. Então, a candeia, a lamparina, ela nos auxilia para que nós possamos enxergar onde nós estamos, para onde vamos, qual caminho devemos tomar. Então, veja, os olhos são a candeia do corpo. Então, a gente percebe que os olhos é aquilo que ilumina e faz com que a gente caminhe, enxergue onde vamos. E ele fala de uma condição, ele fala assim: se os seus olhos forem bons, então pode ser que seu olho seja ruim. Ele diz assim: se os seus olhos forem bons, ele pode afetar o teu corpo. Ele diz assim: o modo do corpo tem que ser cheio de luz, porque quando eu estou cheio de luz, eu ando num caminho de luz e não de trevas. Então, ter os olhos como candeia, os olhos que iluminam o corpo, é saber para onde o corpo vai. É saber para onde eu vou, que caminho que eu vou tomar. Por isso é importante os nossos olhos serem bons. E aí eu comecei a orar ao Senhor, e o Senhor começou a colocar muito forte no meu coração, de que hoje é uma noite de que o Senhor quer trocar as lentes nossas espirituais, e eu vou falar mais um pouquinho disso. Abre, por gentileza, no livro de Colossenses, e deixa aberto no capítulo 3, por favor. Eu gosto de muito ler a Bíblia, gente. Vai abrindo lá, no livro de Colossenses. Mateus, você usa óculos de longe ou de perto? Rapidinho, sobe aqui. Tia, você não usa óculos, né? Sobe aqui, por favor. Quem usa óculos de perto? Mas quem está com óculos? Amor, vem cá. Wallace, segura a cabeça do pimpolho ali, que o meu menino já dormiu. Vem cá rapidinho, vem cá os três. Quero ilustrar para vocês, para a gente entender um pouquinho. Vamos lá. Amor, entrega o seu óculos para o Ti. O seu é de perto, né? Mateus, entrega o seu óculos para o Dé. Vamos lá, Mateus. Me fala uma coisa, o que você vê ali? Tudo embaçado. E você? Tudo embaçado. Agora você tem que ser de perto, né? Vamos lá, como que você está o seu óculos? Nem precisa. Você de óculos já está enxergando? Não estou enxergando. Estou parecendo aqueles... Estou me sentindo agora, eu de testemunha. Não estou vendo nada, irmãos, estou vendo nada. Obrigada, gente, pode devolver o outro. Foi simples essa ilustração, mas nós precisamos entender
que cada lente, ela tem uma função, né? Ela transforma a nossa visão. Muitos ali já têm uma lente perfeita, né? Uma visão perfeita, não precisa usar óculos. E quando a gente percebe que quando a gente troca o óculos um do outro, alguma coisa acontece. Se a nossa visão não, né? A gente precisa de um óculos que a gente tem a metropia, miopia, astigmatismo, a gente precisa de uma lente específica para esse tipo de problema na visão. E quando a gente não coloca a lente correta, a gente literalmente vê as coisas, né, distorcidas, embaçadas, não enxergamos direito. E é assim a nossa vida. Nós precisamos usar as lentes corretas para que a gente possa enxergar como o Senhor deseja na nossa vida. E existe uma lente que é a correta, que é ter uma cosmovisão bíblica. E é isso que eu quero falar com vocês nesta noite. Deixa eu só abrir aqui. Aqui, vamos lá. Existem óculos de muitos tipos. E todos transformam a visão de acordo com o seu propósito. Mas na vida real, todos nós usamos algum tipo de lente. Todos nós, sem exceção. Quer você saiba ou não, na nossa mente existe um tipo de óculos a qual a gente percebe a vida, a realidade, né, ao nosso redor. Então, existe um tipo de lente em nossos pensamentos, a qual a gente tem a percepção de tudo o que acontece ao nosso redor. E é sobre essa lente que eu quero falar com vocês nesta noite, porque não é um óculos físicos, mas é porque nós precisamos das lentes corretas. E a maneira como vemos e interpretamos o mundo, é isso que se chama cosmovisão. Cosmovisão é como eu percebo a realidade, ela é como um óculos. E todo mundo aqui tem uma cosmovisão, ou seja, aquilo que a pessoa é, aquilo que a pessoa sente, aquilo que a pessoa vive, ela é resultado de uma cosmovisão. Muitas pessoas tomam, né, atitudes, direções baseadas em suas cosmovisão, naquilo que ela acredita ser certo. Só que nós temos que ter uma lente correta, porque tudo que a gente vive, que a gente faz, que a gente pensa em fazer, ela atrapalha a gente se a gente tiver ela distorcida. E o Senhor nessa noite quer o que? Limpar a nossa lente e trocar para uma lente que é como o Senhor vê todas as coisas, que a gente percebe. Então, muitas vezes nós julgamos os fatos conforme a nossa visão distorcida. Quantas vezes, não sei se você já conversou com pessoas assim, mas que entram, por exemplo, na igreja, em algum lugar, e elas pensam assim, nossa, aquela pessoa olhou diferente para mim. Não sei o que aconteceu, percebi que ela estava estranha, eu acho que ela não gosta de mim. Muitas pessoas têm isso, julgam as outras pessoas por causa da sua cosmovisão. Passaram por alguns problemas na vida, passaram por alguns traumas, por algumas coisas, e elas têm isso dentro delas. Então, elas começam a enxergar as coisas conforme a lente delas, não conforme a lente cristã. E isso é muito importante a gente entender, porque a gente começa a julgar as pessoas, a falar mais do que devemos, a escolher por caminhos errados. As motivações dos nossos atos, muitas vezes por termos experiências de vida, né, nossas famílias, ou porque nós passamos por outras religiões, né, por outras crenças, isso tudo está dentro de nós e a gente acaba tomando decisões com base os motivos dos nossos atos. Então a gente às vezes pensa que está fazendo certo. É o que o pastor fala às vezes, né? Parece que é certo, né, aos olhos de Deus, parece que é bíblico, mas a motivação mesmo, dentro de si, não é. Você quer manipular para ganhar aquilo que você deseja. Existe um orgulho dentro de você, por isso que você almeja tal coisa. Então, como é que você tem visto as coisas? É com a perspectiva do alto dos céus ou é a perspectiva daquilo que você viveu? Pensamentos que adotamos, muitas vezes, nós aceitamos pensamentos, e a mulherada aqui está lendo, nós já terminamos, na verdade, o livro Campo de Batalha da Mente. É um livro poderoso que fala acerca dos pensamentos, porque Satanás, ele é paciente. Ele é paciente. Sabe o que ele faz? Ele vai jogando um pensamento, uma sugestão em nossa mente, e quando vemos, nós acreditamos. Então, se a gente não tem os nossos pensamentos, uma visão bíblica, a gente acredita.
a gente adota esses pensamentos. Eu falo assim, faz sentido, né? Quando pequeno, a gente é estabanado, né? Às vezes a gente tem uma personalidade mais sanguínea, igual eu, assim, meio expressiva. Aí, de repente, o pai ou a mãe fala assim, nossa, mas você fala muito, né? O que você faz? Nossa, eu falo muito mesmo. Aí um amigo da escola fala, nossa, mas você não para de falar. Aí você fala, eu tenho que parar de falar. Veja, são coisas que a gente faz assim, ó, a gente adota como verdade em nossas vidas. Mas não é verdade de Deus. Isso tem nos atrapalhado de cumprir um propósito. Isso tem nos atrapalhado de ser quem nós somos. Porque se o Senhor te fez como você é, porque existe um propósito nisso. Eu sou totalmente diferente do pastor. Vocês nem perceberam, né? Pastor é tudo o quê? Eu queria ser mais fino assim. Mas eu não sou, não. Eu me controlo às vezes. Outro dia eu estava quase dançando aqui em cima. Eu falei, meu Deus, tem que me controlar mais. Mas nós somos diferentes, porque as pessoas que se conectam a mim, né, pode ser que não se conectam tanto com Ele. E assim vai. A gente tem que falar do Evangelho. E é assim, é a multigraça e fome do Senhor na nossa vida. Agora, se você quiser que você cópia de alguém, como é que Deus unge cópia? Não tem como Deus ungir cópia. E eu sei que é um processo. Porque não é de uma hora para outra que eu viro e falo assim, agora sim eu entendi. Não, são pensamentos que a gente precisa permitir que o Senhor destrua na nossa vida. São pensamentos que nós precisamos dizer ao Senhor, Senhor, isso provém de mim, do meu coração enganoso, isso é do Senhor. Você precisa começar a pedir ao Senhor, Senhor, me revela quem eu sou para Ti, qual é a minha identidade em Ti. Nós precisamos se enxergar como o Senhor nos enxerga. E eu me lembro que essa foi uma das orações que eu fiz a Deus. Porque por causa desse meu temperamento, de falar muito, né, sanguíneo é assim, né, gente? Pensa e fala, né? Graças a Deus eu tenho o Espírito Santo no meu coração, que eu consigo parar no story e falar, não preciso comentar. E eu passo. Mas a minha vontade... O Dé estava no avião. Gente, oh meu Deus, a gente voltou agora de viagem, né? Ficamos 10 dias fora. O avião pousou no Brasil e a aeromoça disse, senhores passageiros, só verificarem permanecerem sentados seus assentos, chamaremos pela fila. Gente, parou o avião, todo mundo levantou. A minha vontade era, vocês estão surdos, gente? Vocês não viram, não, que é para sentar, que ela vai chamar? A minha vontade, eu fiquei me segurando. Eu falei, Deus, fica quieto, né, comigo. E aí o rapaz da minha frente começou a falar, sentados! Eu, obrigada, o Senhor colocou alguém para falar por mim. Mas assim, nós precisamos, sim, sermos nós. Mas nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus, sabe? Porque a palavra de Deus diz que a gente precisa ser paciente, precisamos ser mansos, bondosos. Então, muita gente às vezes fala assim, eu sou assim mesmo, nasci assim. Não, a gente não é síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Não, não é. Então, constantemente, nós somos provados e aprovados em nosso caráter para a gente ficar parecido com Cristo. Então, essa não é a nossa desculpa. Não é? Então... tudo isso que eu falei, ela é proveniente dessa visão de mundo. Então, a cosmovisão faz com que a gente norteie os nossos passos. O pastor falou algo aqui que eu ia falar, e eu fiquei tão feliz porque confirma. Muitas vezes, a gente reage a situações, nós temos uma visão de mundo, de pessoas, de realidades, porque nós passamos por momentos difíceis. Então, quando a gente, por exemplo, tem um pai... né, que foi um pai muito autoritário, um pai muito exigente, um pai ou muito ausente, ou te abandonou, alguma figura nesse sentido te deixou ferido, nós tendemos a projetar em líderes, em figuras masculinas, em pastores, no próprio Deus. Então, quando o pastor disse assim, muitas vezes a gente acha que Deus é punitivo, que Deus é aquele que está pronto para te dar um castigo. É porque muitas vezes nós fomos criados assim. E aí a gente projeta Deus e a gente fica... toda a nossa vida, ela é baseada e tomada nas decisões, acreditando que Deus é esse Deus punitivo. Então a gente fica sempre, sabe, eu preciso ser perfeccionista, eu não posso errar, ou eu acho que todo mundo vai me abandonar, ou eu acho que todo mundo vai me trair, porque um dia o seu pai traiu a sua mãe, ou o seu marido, seu ex-marido, eu não sei. Então você vive na perspectiva de desconfiança.
essa lente, ela precisa ser trocada na nossa vida. Porque nós precisamos confiar primeiramente em Deus de todo o nosso coração. Isso é bíblico, por isso que nós precisamos trocar a lente para uma lente bíblica. Porque a gente precisa ler a Bíblia e falar assim, oxe, isso é verdade. Essa forma que eu penso, essa forma que eu falo, essa forma que eu ajo, não é bíblico. Mas muitas vezes nós tendemos ao quê? Deixa quieto, né? Eu sou assim mesmo. Não sou assim mesmo, não. A gente precisa pedir perdão ao Senhor e pedir para Ele que mude a nossa visão das pessoas, da realidade. Senão a gente não cumpre o chamado do Senhor. A gente não cumpre, a gente fica paralisado. A gente vive, sabe, numa vida de quê? De vítima. Tudo dá desculpa. Não, porque o mundo é muito cruel. Nossa, teve uma vez que minha irmã falou assim para mim, porque a igreja tem me julgado. Eu falei assim, nossa, sabe quando você fala isso, eu imagino a igreja toda parando assim, te julgando. É muito generalista. A gente tem que parar de mimimi. Tem que parar. Porque o fulano não vai vir porque eu isso aqui. Gente, eu falo para as mulheres, mas a gente chega na pessoa e conversa. Fala, tá tudo bem? Às vezes você nem sabe o que está acontecendo na vida dela. Por isso que ela está com essa cara fechada. Aí você fala assim, é comigo, tudo é comigo. Não, de repente a sua visão de mundo está distorcida e você acha que todo mundo é contra você, mas não é verdade. Às vezes não, muita gente nem sabe que você existe. É verdade, tem gente que você acha que é um pacote do bolacha. Tem gente que às vezes nem sabe que você existe, está falando que está todo mundo contra você. Então, gente, vamos para a realidade. Em nome de Jesus. Os óculos que nós usamos afetam a forma como nós enxergamos tudo ao nosso redor. Porém, ele não muda e nem afeta aquilo que enxergamos. Olha só, eu posso até enxergar de forma errada, mas você não consegue mudar aquilo que você enxerga. Você vai continuar vivendo, enxergando de forma errada e aquela coisa vai continuar acontecendo. Então, se você não mudar a sua forma de visão, chegar para a pessoa e falar assim, tá tudo bem? É isso que eu estou interpretando? Eu estou errada? Converse, porque você não vai conseguir mudar. De repente, aquela pessoa precisa realmente de uma palavra de amor, para na próxima vez eu dar um sorriso para você. Os óculos, certo, fazem toda a diferença. E quando eu falo disso, eu me lembro da história do povo de Israel no Egito. Gente, aquela história, eu não sei você, mas eu olhei e falo, nossa, que povo chato. Se fosse eu ia falar assim, então vamos sozinho. Eu estou indo, fui. Mas Moisés, que nem entrou na Terra Prometida, veja só, ele, obediente, escutou todas as direções do Senhor para levar aquele povo murmurador. O Senhor odeia a murmuração. Se você ler a Bíblia e você vê o quanto Deus fala ali, o quanto Ele odeia a murmuração, então, é louvor ao Satanás, a gente diz. O povo de Israel, chegando próximo da terra prometida, Moisés não poderia entrar na terra de Canaã. E o que ele faz? Ele escolhe ali 12 espias e fala assim, vai lá espiar a terra, porque o Senhor disse que é nossa, o Senhor disse que é bela, que emana leite e mel, vão dar uma espiadinha lá como é. Os 12 foram e eles voltaram. E o que aconteceu, gente? 10 espias chegaram e falaram, a terra é muito bela mesmo, muito bonita, mas tem um gigante enorme. O povo é poderoso daquela terra. Só Josué e Caleb voltaram e disseram para Moisés, é linda a terra. Tem gigantes, mas Deus prometeu essa terra para nós. Então, se Ele prometeu, a gente vai obedecer, essa terra é nossa. Aqui, Que tipo de visão que 10 tiveram? Visão de escravo, visão de medo. Não tiveram a fé daquele que liberou a promessa. Não tiveram a fé no Deus que, veja só, em todo caminhar, lá oh meu Deus, na terra, lá do deserto, deu maná todos os dias. O Senhor nunca faltou com nada. Deu maná, cuidou desse povo, a roupa crescia junto. Mas não, chegou lá e falou assim, é muito grande, tem gigante. Não, por quê? Não mudou a forma de ver as coisas. Nós precisamos mudar a forma que vemos as coisas. Não podemos ver as coisas com o óculos da miséria. Não é porque você sofreu a tua infância com a falta, você tem que ir para o resto da vida viver isso, porque não é bíblico. Às vezes a gente olha e fala assim, não, porque vai me faltar o dízimo e a oferta. É bíblico, o Senhor diz
Prove. O Senhor fale, prove. Você não vai ver se eu abro as comportas dos céus e te encherei de bênçãos. Derramarei bênçãos sobre você. Mas a gente fica naquela, não, porque eu faltei, porque eu me lembro que minha mãe me dividiu um ovo em 4 pessoas. Quem já escutou 1000 vezes isso? Eu já. De pessoas que ficam apegadas a isso, porque há muito tempo atrás minha mãe dividiu o ovo com 4. Eu sei que não é fácil, mas olha só, como que você está hoje? A gente fica apegado nas coisas do passado muitas vezes, e o Senhor está aberto para depositar, mas é isso que o pastor falou. A gente precisa semear. Para colher, precisa semear. Não adianta viver uma vida de miséria. Sabe o que acontece? Com medo, paralisa, você não vive, você não planeja, foi aquilo que eu falei. Quem viu meu Reels? Fé e medo não caminham juntos. Fé e medo não caminham juntos. O que aconteceu com esse povo? Ficou com medo. Não tiveram fé em acreditar no Deus que liberou a promessa, o Deus Todo-Poderoso. E é isso que Deus está falando para nós nessa noite. A gente precisa mudar essa lente de como enxergamos, porque o Senhor é um Deus abençoador. Não importa como seu pai foi aqui nessa terra, não importa as experiências ruins que você teve com pessoas, nós precisamos confiar ainda assim. Veja só, eu e você não merecíamos, mas Jesus morreu por mim e por você. E muitas vezes a gente olha o outro e fala assim, né? Mas de novo sai da igreja, de novo volta na igreja. Vamos para a igreja. Que bom que você não saiu. Né? Que bom que você é o filho mais velho que pode receber. Não com inveja, não com ciúmes, mas também com a festa. Ajudando ao pai. O filho pródigo. A gente precisa ser os filhos, sabe? Que vão receber os perdidos e não apontar o dedo. A gente precisa entender as 3 áreas, né, ter discernimento da cosmovisão. Primeiro é a nossa própria. Uma pessoa que se vê sem valor, pouco amada, muitas vezes vai ter um sentimento de angústia, de querer viver isolada, de achar que não vai para frente. Agora veja uma pessoa que se acredita em si, que se acha cheia de potencial, que se sente amada, que tem valor. Esse sentimento de autorrealização, entusiasmo, influencia o comportamento dela. Agora, veja só, quem é realmente bem-sucedido, você vê de que são esforçados, não que são perfeitos, mas entendem que podem fazer. Muitas vezes a gente paralisa, porque minha avó, minha tia, minha mãe foi assim, vai ser assim comigo. Não, tem que quebrar isso em nome de Jesus. Então, essa cosmovisão que a gente tem de nós mesmos, a gente precisa ter, primeiramente, entendimento. Eu preciso identificar em mim aquilo que não é bíblico. A segunda é daqueles que vão servir. Então, primeiro eu preciso me enxergar. Depois eu preciso entender a cosmovisão do outro. Porque, gente, todo mundo tem um passado. Todo mundo tem uma luta. Todo mundo tem segredos, às vezes, que você nem sabe. E eu, como pastora que faz atendimento, né? Porque tem gente que não faz. Eu que sento para ouvir. Gente, eu escuto cada coisa. Tem gente que fala assim, é a primeira vez que eu me abro. São dores que corroem. Que quando elas abrem, essa luz entra, né? E elas podem ficar mais aliviadas. E aí você começa a entender o porquê que essa pessoa reage de tal maneira. Sabe? Você pode, às vezes você encontra uma pessoa e fala, nossa, que mulher mal-humorada, sempre com cara mal-humorado. Você nem sabe o que essa pessoa passou na vida. As dificuldades ou o que ela está passando. Então, nós precisamos entender primeiro a nossa cosmovisão, a de que a outra pessoa também tem uma forma de ver a vida, e aí a forma correta, que é a cosmovisão bíblica, que é a verdade absoluta, que é plena e correta, que é ela que nós precisamos ter em nossos olhos, é através da palavra de Deus. Porque o cristianismo, ele é uma lente, mas as lentes corretas, é essa que nós precisamos colocar. Aqueles que nos fazem ver o mundo de modo claro e delineado, é a maneira de alcançarmos a vida plena, é somente pela cosmovisão bíblica. Somente ter uma cosmovisão bíblica faz com que tudo que a gente vê distorcido, embaçado, sem expectativa, sem esperança, é somente com a visão da fé. É somente com a visão da palavra de Deus. Não tem como a gente ver de outra forma as pessoas, a mim mesmo, a Deus e ao mundo, se eu não tiver trocado essas lentes. Por isso que o Senhor nos pede, nós precisamos trocar a lente por a lente correta, porque senão eu não vou me amar. Lembra do primeiro mandamento que Jesus nos deixou?
ame a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como? Olha só, eu preciso amar a Deus. Só que, gente, sabe como que eu amo a Deus? Porque Ele me amou primeiro. A palavra é clara. A gente não ama a Deus porque surgiu um sentimento, eu amo a Deus. Não, Ele nos amou primeiro, e porque Ele nos amou primeiro, eu amo a Deus. E porque eu amo a Deus, eu amo ao próximo como a mim mesma. Mas veja que é uma ordem invertida, porque Ele fala assim, Deus acima, primeiro Deus, depois o próximo como a mim mesmo. Então, primeiro eu tenho que amar a Deus, eu tenho que amar a mim e ao outro. Se eu não me amo, como é que eu vou amar a pessoa? Se eu não me amo, como é que eu vou ter compaixão com as outras pessoas? Se eu não me amo, se eu não me trato bem, se eu não sou leve comigo, como é que eu vou amar o próximo? Como que eu vou ser leve com o próximo? Você pode perceber que pessoas que são abusivas, elas nem se amam. Pessoas que são autoritárias, pessoas que só pensam no seu próprio umbigo, são egoístas. Mas não é porque elas se amam tanto. Não, elas têm a visão distorcida de si. E o que podemos fazer? Nós podemos fazer a diferença, demonstrando o amor verdadeiro de Jesus. E o amor verdadeiro de Jesus não é algo que brota em mim, é através do Espírito Santo de Deus. Sabe, eu sempre falo assim, para quando eu converso, que as pessoas... Gente, eu sei, pessoas ferem. É o que o pastor falou, acho que foi no domingo. Pessoas ferem, mas pessoas curam também. Mas veja só, todos aqueles que decidem amar estão de peitos abertos para serem feridos. Todos. Todos aqueles que decidem amar ao próximo estão abertos para serem feridos. Sabe por quê? Porque muitas vezes você vai querer ajudar, muitas vezes você vai querer abençoar, muitas vezes você vai querer falar e a pessoa vai estar nem aí para você. Pode ainda te trair, pode virar as costas, pode ser ingrato. E o que você vai fazer? Você está esperando dela? Você vai falar assim, eu vou parar? Olha só o que a pessoa fez. Eu fiz tudo. Não faço para mais ninguém. É isso que Jesus quer? Que você não faça para mais ninguém? Não. Por isso que eu estou te dizendo que a fonte do amor é Jesus. Porque quando a pessoa for ingrata com você, sabe o que você vai fazer? Senhor, estou indo na sua cruz. Me cura, Senhor, porque eu me senti ferida. Me senti, Senhor Jesus, essa pessoa que eu ajudei, tal, mas cura minha ferida, enche do teu amor. Enche até o ponto que eu transborde a mais para outras pessoas. E ela vai entender, porque foi semeado o amor. Nós não podemos parar a visão correta. Como eu vejo as pessoas, a gente precisa ver com os olhos de Deus. Como eu vejo a Deus, eu preciso ver com os olhos da palavra de Deus. Como eu vejo a mim, eu preciso ver como Deus me vê. Amém? Aleluia! Então, nós precisamos viver de acordo com essa cosmovisão cristã. E essa cosmovisão cristã não pode existir dicotomia. Você já ouviu falar disso? Dicotomia é quando se divide em dois. Nós não podemos viver o espiritual e o secular. Não tem como. A cosmovisão bíblica, ter essa visão, uma lente correta, é eu ser correta, íntegra, caráter de Deus, aqui na igreja, no meu trabalho. Não existe divisão, não existe divisão. Eu aparento ser bom, eu aparento ser algo dentro da igreja, só que lá fora eu não tenho um bom testemunho. Lá fora eu envergonho o evangelho. Não dá para separar. Não dá para falar assim, na igreja eu escuto louvor e no carro eu escuto funk. Meu ouvido não entra porcaria. Eu sou templo do Espírito Santo de Deus. E olha aqui, a gente não é uma pessoa que fica gritando, brigando por secular. Não, eu acredito que a gente tem que ter direção do Espírito Santo. Ver as letras, traduz a letra, ver se realmente o Espírito Santo... Eu não escuto música secular. Por quê? Porque é algo que eu não sinto confortável com Deus. Então, que seja paz o juízo do seu coração. Sabe? O Espírito Santo fala com cada um. Mas, gente, letra que degrine mulher, né? Com palavrão. Cara, você vai escutar para isso? O que você anda assistindo? Aí as irmãs ficam assim, estou tendo sonho, pesadelo. Mas vai lá assistir série do cara lá, psicopata. Eu tenho medo das pessoas. Lógico que você tem medo das pessoas. Aí você olha para o seu vizinho e você fala, estou escutando um barulho, estou achando estranho. Você fica noia, paranoia. É verdade. Nós precisamos ter discernimento daquilo que a gente vê, daquilo que a gente escuta. Senão a gente começa, o quê? Com a visão do mundo. A gente começa a desconfiar das pessoas, a gente começa a ter medo. Meu querido, se a gente morrer, a gente sabe para onde vai.
Não, é verdade. Ai, que medo, você não sei o que lá. Ai, que medo do presidente Lula. Ai, que medo, Bolsonaro, ai, que medo. Aí você para de sonhar. Eu vi os outros falando assim, aí, eu faço planejamento no futuro, né? Eu vi umas caixinhas aí, eu faço planejamento no futuro. Ué, você vai morrer amanhã? Você sabe quando você vai morrer? Gente, lógico que já planejar, vamos sonhar. Meu Deus do céu, seja com Lula, com Bolsonaro, seja quem for, Deus é soberano sobre todas as coisas. É Ele que é o provedor da nossa vida. A igreja não vai parar, a igreja nunca parou, na verdade, só cresceu. Então, vai ter medo do quê? Não vamos ter medo de nada. Mas é o quê? Visão. Visão bíblica, visão de que eu leio a palavra, eu tenho fé, porque eu creio na palavra, eu creio no Deus que eu sirvo. Eu não ando conforme a visão dos outros. E isso, ó, outra coisa também, hein? Quantas vezes a gente chega num lugar, muitas vezes, no trabalho, ou mesmo na igreja que acontece, né? Porque igreja é lugar de pessoas imperfeitas, né? Aí a pessoa chega e fala assim, ó, já falaram isso pra mim. Pastora, essa pessoa que está vindo aí, ó, pula de igreja em igreja, é problema. Cara, se eu for ver a pessoa com o olhar da outra pessoa, eu vou julgar, eu vou distanciar, não vou dar abertura com a pessoa. Quantas vezes alguém joga uma sementinha do inferno, e aí você fica assim, ai meu Deus, será? Olha, essa pessoa falou disso, vou ficar atrás, né? Vou confiar, que não sei o que lá. Meu Deus, são pessoas... Muitas vezes querem ser transformadas, querem uma nova vida. E a gente, por causa da visão do outro, a gente acaba... Amém, essa visão é para mim também. Não. Nessas horas a gente fala assim, não, minha querida, ela pode ter feito o que ela for, mas não, vamos dar uma chance com toda certeza. Não vamos tratar ela dessa maneira, não. A gente precisa fazer isso. O mundo é divisão. A igreja não é. Nós somos de Cristo. Amém? Vocês estão comigo? Deixa eu ver que oração que eu esqueci. Ô, Jesus. Como que nós somos transformados? Como somos transformados em nossa lente? O modo de enxergar é através da palavra de Deus. Quando o cristão ele é redimido, diz a palavra que ele era cego, mas é dado uma nova visão. Em Atos 26, 18, diz que para abrir os olhos e convertê-los das trevas para a luz. Então, quando nós não tínhamos Cristo como Senhor e Salvador, não tínhamos entendimento, os nossos olhos eram trevas. Estávamos cegos com o Deus desse século. Ao cristão é dada a capacidade de ver Deus por meio de Cristo. Em João 12, 45 diz que Jesus diz assim, ó, quem me vê, vê aquele que me enviou. Não tem como a gente conhecer a Deus, não tem como a gente servir a um Deus se a gente não tem como intermediador na nossa vida Jesus Cristo. Não tem como, e é só Jesus Cristo, não existe outra pessoa. Não existe. Por que eu estou falando isso? Cosmovisão. Quando nós temos uma vida anterior, né, nas práticas religiosas de outras religiões africanas, qualquer tipo que seja de religião, a nossa cosmovisão anterior era, eu tenho que fazer alguma coisa para ganhar alguma coisa. Eu faço uma promessa, tenho que pagar a promessa. E a gente fica com aquela coisa. E quando a gente se converte, a gente fica fazendo isso também com Deus. Mas a verdade é que não existe. Jesus já morreu naquela cruz por nós. É graça, graça é de graça, de graça. A gente precisa mudar. Sabe, parece que, ai, Deus é punitivo, ai, porque eu prometi, ai, eu fiz um voto. Meu Deus, tomei o refrigerante que não é para tomar. Aí você já fica no estresse. Meu Deus, isso é coisa, gente, de religiões passadas. Senhor, me perdoa. Deus é um pai, Ele conhece o seu coração. Ele conhece o seu coração, a motivação. Se você falar para Ele, Senhor, verdade, errei, olha só, fiz esse voto, não consegui cumprir, mas eu estou voltando. Eu tomei aqui um golinho, mas parei já. Pronto, Deus conhece. Mas não, a gente fica, meu Deus, gente, Deus não quer isso não, Deus não quer sacrifício não. O sacrifício já foi feito, o pastor já falou isso domingo, hein? Durante o processo de santificação, o cristão tem o dever de trocar suas lentes. Ele deve deixar os óculos velhos que lhe ofereciam uma visão distorcida, escura e embaçada da realidade. E como que faz isso? Pela renovação da sua mente. A forma percebida da vida que definia sua antiga cosmovisão, ou seja, Romanos 12, 12, renovação da vossa mente. E uma reforma plena da vida e da sociedade depende de uma transformação radical em nossos padrões de pensamento. Nós precisamos ser radicais. Não tem como, gente, não tem como você seguir a Cristo e ficar com um pé lá, um pé cá. Não tem como, você tem que decidir. É muito forte isso quando eu leio o Apocalipse que diz que o frio já está condenado e o morno será vomitado.
Eu não sei você, mas quando a gente lê assim, o frio já está condenado. Agora veja só, Deus vai vomitar um morno. Sabe o que é vomitar? É uma pessoa que tem repugnância, que tem nojo, que está enojado. Meu Deus, Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Hoje é noite da gente se posicionar, da gente ser inteiro, ser luz nesse mundo. Pessoas transformadas pelo Evangelho, pessoas que têm a visão bíblica correta, são plenas no comportamento, são plenas nas suas vidas sociais, na sua vida de relacionamento, na vida do trabalho. Sabe por quê? Você não fica intimidado com o que te dizem. Você sabe quem você é em Deus. Isso é importante, porque você sempre vai ouvir: a gente está nesse mundo, o mundo está nas trevas. A gente não pode ser amigo do mundo, a gente tem que transformar o mundo, mas primeiro precisa ser nós primeiro. Primeiro a gente tem que chegar às pessoas como o Senhor vê, com amor e empatia, não como competição, não como inimigo é Satanás. Mas às vezes a gente está na nossa própria casa e é um campo de batalha, quando na verdade o inimigo é Satanás, não são pessoas. É o perdão, é a vontade de ter a vida restaurada, ter a família restaurada. Primeiro tem que começar com você. Eu quero. É isso aqui, ó. Quando eu quero trocar a minha lente, eu vou pela palavra de Deus. Quando a gente não entende a cosmovisão bíblica, a gente acha que a gente é punido toda hora. A palavra é muito clara quando diz que as tribulações, ela vem para o justo também. A tribulação vem para que seja em nós edificado um caráter aprovado. E quantas vezes a gente está passando por situações e a gente fica: por que comigo? Por que Deus? Nossa, uma vez mais uma irmã falou assim: eu não entendo porque Deus faz isso comigo. Eu falei: nossa, eu pensei só com você. Eu falei: todo mundo passa. Jesus disse: tenha de bom ânimo, no mundo tereis aflições. E a gente acha que é alguma coisa pessoal. Meus queridos, é para edificar a nossa fé, é para forjar o nosso caráter. Se você tem a visão bíblica, se você tem a lente correta, você enxerga isso e você fala assim: Senhor, já orei, o Senhor não mudou essa situação. Tá a mesma coisa, porque a oração tem poder, tá, gente? No nome de Jesus tem poder. Às vezes a gente ora e fala: ele não me escuta. Não, ele escuta. Só que se ele não mudou, é porque ele quer mudar a gente. Quer mudar nosso coração, quer testar, quer aprovar. Tem coisa que a gente aprende, depois passa para ser aprovado, e a gente fica: não estou entendendo. Foi só, né, eu até conversei com uma irmã, foi só eu terminar o livro do Campo da Batalha da Mente, parece que tudo levantou. Eu falei: mas né, bem, Satanás quer ver mesmo onde está a sua fé, né? Vamos ver, porque ele viu lá que você estudou, ele viu que você preparou, viu que Satanás que joga os pensamentos, aí ele vai falar assim: agora vamos ver. E vai jogar, e aí o que você vai fazer? Oxe, colocar em arma, oração, jejum, declarar. Eu brinco com algumas aí que às vezes tem que estar mais doido em casa. Em nome de Jesus, Satanás aqui em casa não. Não, porque a gente fica coada assim, fica caladinha, Satanás ama, né? Aí tristinha, desanimada. Não, você está vendo que o negócio está pegando fogo na sua casa, que é um fogo estranho, que é um negócio que não vem de Deus, tem que começar a repreender em nome de Jesus. Essa é a lente que o Senhor quer colocar em nós. Essa é a lente. Não o que as pessoas dizem o que você é, o que você deve fazer, não o que a Bíblia diz para eu fazer. Por isso tome cuidado com os conselhos de amigos, sabe? Às vezes a gente fala muito da nossa vida particular para quem não deve. Cuidado, porque você escuta a visão da pessoa e você começa a enxergar dessa maneira. Ah, porque seu marido realmente, né? Aí se fosse meu marido, aí você chega em casa pensando na visão da irmã. Se fosse o marido dela, meu Deus, será que eu estou fazendo coisa errada? Para! Qual que é a visão bíblica? Volta. É isso que o Senhor quer. E somente o cristianismo proporciona a lente do grau exato para ver o mundo sob a ótica de Cristo. É isso que Ele quer fazer com a gente. Ele quer que a gente olhe para o pobre necessitado e arda em nós a compaixão de querer fazer alguma coisa diferente, de querer mudar as coisas. Não tem como, meus queridos, ter a ótica de Cristo e olhar indiferente para as pessoas. Não tem como. E quanto mais a gente busca o Senhor, quanto mais a gente busca a presença dEle, mais a gente é sensível. Mais a gente é sensível. Às vezes a gente fica: eu não sei porque eu estou sendo incomodada para orar, não sei porque. Faça isso. Ah, mas será que eu devo falar com aquela pessoa? Sim, se é para edificar, pegar uma palavra de ânimo, de paz, fale. Às vezes a gente fica falando: ai, mas eu nem sei falar direito, eu nem sei teologia direito, eu nem sei da Bíblia direito. É o que o pastor falou, fala o seu testemunho. Chega para a pessoa e fala: tá tudo bem? Posso orar por você? O Senhor nos transforma, para nós sermos agentes transformadores deste mundo.
transformadores, né? Já vem de dores, né? Igual bastidores, é tudo dor, né? Tem que passar pela dor para que a gente possa fazer a diferença nesse mundo, experimentar. Para ser transformador, eu preciso experimentar a dor. Como que eu posso ajudar uma pessoa se eu nunca passei por isso? Por isso que na dor, no lugar de mais dor que a gente já passou, é nesse lugar que Deus vai usar a sua vida. Talvez ninguém sabe como foi você ficar num hospital fazendo quimioterapia, não sei quantas sessões lá, sozinha, naquela sala de espera. Mas aquela pessoa, você passou, foi curada. Aquela pessoa que está passando, você pode ajudar numa palavra de ânimo, porque você já passou por isso. Ser transformador é sentir a dor do outro. É isso que o Senhor deseja fazer de nós. Mas muitos cristãos, mesmo com os óculos, com base bíblica, constantemente insistem em te colocar os velhos óculos. Cuidado, porque os velhos óculos distorcem, nos enganam, pode até nos cegar, se a gente usar grau errado demais. E aí sabe o que acontece? Nos leva para caminhos do mal, caminhos de morte, caminhos tortuosos, e depois fica muito mais difícil para voltar. Não que é impossível, mas é mais difícil. Por isso, não brinque de ficar experimentando os óculos. O velho homem já se foi, a velha visão já se foi, tudo se fez novo, você pegue a isso. A visão é para frente, não é para trás, né? A mulher de Ló olhou para trás, virou sal. Não brinca com isso, avança para frente. Agora vocês estavam com Colossenses 3. Quero muito convidar vocês, terminando a palavra, Colossenses 3, abra por favor. Aqui fala um pouquinho de como o Senhor deseja, espera de nós cristãos. Abra Colossenses 3:1, vou ler com você. Diz assim, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto. Olhe para o alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha o quê? O pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Ele deseja se manifestar através da sua vida, porque morremos para esse mundo. Assim, estou no 5, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Veja, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é idolatria. E por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas. Veja, ira, indignação. Indignação é pecado. Às vezes a gente fala indignado e a gente acha que é normal. Não, é pecado. Maldade, maledicência, falar mal de outras pessoas, fofoca, é pecado. Linguagem indecente no falar. Olha isso aqui, linguagem indecente no falar. Tem um hábito de falar uma palavrão ao outro. Não, é pecado. Não mintam uns para os outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. E nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso ou incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo, está em todos. Não tem diferença entre nós, gente. Não tem divisão entre nós. O mundo está tentando pregar isso. Não tem. Não tem. Apesar de termos as nossas diferenças de pensamento, não pode existir divisão entre nós, porque o Cristo é o mesmo. Não podemos julgar, não podemos brigar. Entende? Somos irmãos em Cristo. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Isso é comprar com todos. Por isso que eu estou falando que a gente precisa mudar a nossa lente cristã. Nós precisamos ter compaixão, bondade para com os outros, humildade, paciência. Olha só o que ele diz aqui no 13: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns com os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. E acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja juízo no seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em
paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra, olha só, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra ou seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou seja em ação, faça como para Deus. Isso é ter o caráter de Cristo em nós. Isso é fazer a diferença onde nós estivermos. Guarde esse Colossenses 3. Sempre leia e relembre qual é o papel que o Senhor espera de nós. Como olhar para Ele, como olhar com o próximo, como olhar para nós mesmos. E o que fazer. Aqui dá toda o conselho para nós. Então a Bíblia, ela é a lente do cristão. Somente ela. Somente ela. Fique de pé. Mas existe algo que o Senhor quer dar para nós, que é a lente da fé. Os olhos da fé. Tem visão que Deus só dá para você, que só você enxerga. Escuta o que eu estou dizendo. Tem visão que Deus só dá a você e só você enxerga. Por que eu tenho que reforçar isso? Porque muitas vezes o Senhor te dá uma visão, te mostra algo que Ele vai fazer, e as pessoas olham e falam, não, impossível com você, não. As pessoas querem desanimar, as pessoas querem cortar a sua fé, a sua esperança. Que? Você? Não. Meu querido, tem visão que ninguém vai entender. É só você. E quando acontecer, as pessoas olharão e falarão, meu Deus, é improbabilidade aconteceu na vida desse irmão. É Deus que pode fazer na vida desse irmão. É quando as pessoas olham e falam, nossa, é impossível essa pessoa se converter, meu querido, nada é impossível para Deus. Quando você ora para uma pessoa e uma outra vem desanimar, te tirar, sabe, da fé. Não, o Senhor te deu a visão, a lente bíblica, a lente da fé, a lente que o Senhor nos dá através da palavra de Deus. Eu preciso crer. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu olho pela fé. Se o Senhor te deu um chamado, se o Senhor te mostrou algo que você vai fazer, meu querido, não olhe para a circunstância, não olhe o que as pessoas podem dizer, podem julgar. Olhe para Deus, porque tem visão que Deus dá, que só você vai enxergar. Até mesmo talvez alguém mais próximo, talvez marido e esposa, talvez não entenda. Assim como Jó, a mulher olhou e falou assim, amaldiçoe esse Deus e morre. Falou, não, eu sei o Deus que eu sirvo. Nós precisamos ser firmes, convictos naquele que nos chama. Feche seus olhos, porque existe uma gloriosa missão para nós cristãos na proclamação do Evangelho. Mas é necessário que nós tenhamos um compromisso autêntico com Cristo, autêntico como cristão, que as pessoas olhem a nós e vejam Cristo em nós. E essa missão só pode acontecer se eu tiver a visão de Cristo. Se eu tiver a visão de Cristo, se eu entender o que é que Deus deseja para esse mundo, se eu entender o que Deus ama o povo dele. Se eu não entender, eu falho. Feche seus olhos. Eu não sei o que essa palavra falou ao seu coração. O que o Espírito Santo está trazendo aí no seu coração. Mas olhe para o Senhor, peça para Ele trocar suas lentes. Talvez você esteja decidindo coisas importantes, não através da lente bíblica, mas através de ensinamentos que foram lhe dados pelos seus pais, pelas experiências que você teve. Se você tem errado sempre no mesmo lugar, se você tem caído no mesmo pecado, se você não tem conseguido suportar o próximo, se você por um momento ficou com raiva de alguém, esses momentos de aflições que nós estamos vivendo, de diferenças, que nós somos diferentes mesmo, gente. Somos diferentes, o Senhor nos fez diferentes. Nós não somos melhor que ninguém, nós não sabemos mais que ninguém. O Senhor nos ama igual. O Senhor nos ama igual. Feche seus olhos, continue falando com o Senhor. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo.
fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer.